E hoje a gente está na cidade de Cruz Alta, numa pauta muito interessante, que é para falar um pouco sobre a história, para poder falar sobre Firmino de Paula, quem foi o general Firmino de Paula, a gente teve que vir obrigatoriamente para a cidade de Cruz Alta, que é onde é o berço de todas as histórias do grande general Firmino de Paula. E para falar um pouquinho mais sobre essa lenda, esse homem legendário aqui do Rio Grande do Sul, a gente fala hoje com o escritor e historiador Rossano Cavallari. Bom dia, Rossano. Quem foi Firmino de Paula? Bom dia, é um prazer muito grande a gente conversar sobre personagens emblemáticos da história do Rio Grande do Sul. E creio eu que o Firmino de Paula, ele extrapola tudo isso, porque o Firmino de Paula é um personagem que deixou um legado fantástico, de histórias boas e más, inclusive, né? Na verdade, assim, eu escrevi uma obra baseada na vida dele. E quando eu atuei como secretário de Cultura de Cruz Alta, veja bem a força desse mito que se criou ao longo da Revolução Federalista. Muitas pessoas, inclusive, escreviam para a gente tentando modificar o nome dessa praça, tirar o nome de Firmino de Paula. Eram famílias que foram afetadas durante a Revolução pelas atitudes, as ações do grupo militar que ele comandava, que era a 5ª Brigada da Divisão do Norte. Mas, na verdade, acima de tudo, graças a esse homem, essa cidade aqui não foi exterminada naquele momento, porque, veja bem, Cruz Alta, em determinado momento de sua história, ela praticamente esteve na iminência de sofreu um ataque gigantesco de 1.500 homens durante a Revolução Federalista, e graças às ações do Firmino de Paula e do Pinheiro Machado, ambos cruzaltenses, comandando 5.000 homens, expulsaram os invasores, que eram os maragatos do Apari Saraiva, e durou apenas 8, 10 horas o combate, e isso fez com que se libertasse, digamos assim, a ideia do jugo que Cruz Alta poderia sofrer com muitas mortes. Foram centenas de mortes, mas isso foi pouco perto do que poderia acontecer na verdade, né? Então esse homem tem duas facetas. E esse livro que eu escrevi conta justamente esses dois olhares, ou seja, aquilo que a história conta do Firmino de Paula e uma segunda parte que é aquilo que ele narra da história se defendendo de todas as acusações que a história lhe imputou ao longo dos anos. Então é um personagem emblemático? É. Foi ruim, foi mal com seus inimigos? Foi. Como todos o eram naquela época, ninguém perdoava ninguém, todo mundo degolava, todo mundo fazia isso, ninguém fazia prisioneiro, era uma regra da Revolução Federalista, né? Mas ao mesmo tempo esse homem foi um homem honesto, ele nunca se locupletou do seu prestígio para usar esse prestígio para ganhar alguma coisa em troca ou para ganhar dinheiro do erário público, não. Aliás, ele nunca foi prefeito de Cruz Alta, muita gente confunde, né? O prefeito de Cruz Alta foi um dos seus filhos, homônimo Firmino de Paula Filho, que construiu o prédio do Palácio da Intendência, construiu o Palacinho, que é a residência oficial do prefeito, que muita gente julga ter sido a residência oficial do Firmino de Paula, tamanha força do mito, mas não. O velho Firmino, como todos sabem, morava ali atrás, onde vocês estão vendo, nesse casarão velho, morreu ali meio caduco, morreu pobre porque gastou todo o seu dinheiro montando expedições militares, montando fardamentos e alimentando tropas. É isso, era um idealista e um dos mais exagerados idealistas defensores do castilismo, do positivismo do Augusto Conte, que foi implantado naquele período. Exatamente. Aqui atrás, então, a gente tem a famosa residência do general Firmino de Paula. Hoje abriga lojas, né? Temos aqui a Ideal Presentes e Brinquedos e a Ideal Modas, né? São lojas. Mas aqui, então, era a casa do Firmino de Paula. E esse local onde a gente está nesse momento aqui é muito importante, porque a Thaisa, na técnica de filmagem, se virar para a esquerda dela, lá atrás nós temos o antigo prédio da Intendência, que foi utilizado como a própria prefeitura, né, Rossano? Então ali atrás, o prédio da prefeitura, como os cruzaltenses chamam, prédio da Intendência. Atrás da Thaisa, se ela virar para a parte de trás, lá no fundo temos uma casa de cor bege, que era justamente o Palacinho, como o próprio Rossano disse, né, construído então junto com o prédio da Intendência, né, onde o prefeito iria morar, mas acabou, parece que não morando também ali, né, Rossano? Não, na verdade foi construída junto com a prefeitura municipal e ele acabou vivendo numa outra residência familiar que ele tinha. Mas veja bem, esse lugar que nós estamos aqui também é muito forte. Essa praça tem o nome de General Firmino de Paula, né? E foi mudada em 1912 para esse nome, em uma homenagem ao general que fazia naquela ocasião 67 anos.
Então nós estamos aqui numa espécie de centro do poder, né? É um lugar político e assim de relevância na história de toda essa região, porque queiram ou não, Cruz Alta era uma espécie de centralização política, militar, econômica e social de toda uma vasta região do Rio Grande do Sul, principalmente no início do século XX, final do século XIX, início do século XX. Então esse Palácio da Intendência, por exemplo, também é um símbolo, é uma espécie de Palácio Piratini que nós temos hoje dessa região do Rio Grande do Sul. Então veja bem, nós estamos aqui, se nós conseguirmos viajar no tempo, retroceder um pouco naquela época maluca, quando as máquinas estavam surgindo, os primeiros aviões voando, esse velho morava ali, já caduco, chamando as crianças e mandando degolar os descarregamentos de trem ali, que tem uma parte do livro que eu coloquei ali, que chega um ajudante de ordem dele ali, assim, general, chegou um carregamento de couro na estação ferroviária, degola, degola. Velho caducão já, né? Com 87 anos que ele morreu. Morreu velho e vejo que nesse livro, Os Olhos de General, a última foto dele, ele está com lenço branco em primeiro plano, por cima de tudo, para dizer que ele jamais abdicou desse ideal, esse ideal castilhista, o ideal republicano, que ele foi um defensor árduo, exageradamente, como eu disse antes aqui nessa entrevista. Então eu acho que é um símbolo de poder que estamos aqui dividindo com vocês, porque ele foi o chefe político de uma vasta região do Rio Grande do Sul, né? Ele era recebido, gente, olha que detalhe interessante, em Porto Alegre pelo governador Borges de Medeiros, com um tapete vermelho. Ele ia de Cruz Alta até Cachoeiro do Sul de trem, de Cachoeira ele pegava pelo Rio Jacuí um vapor, um barco, eles chamavam de vapor, né? E ia a Porto Alegre nos encontros com o governador e no cais do Porto estendia um tapete vermelho para a sua excelência General Firmino de Paula com a banda do Exército tocando. Ou seja, ele não foi pouca coisa. E ele foi tão grande nesse sentido de influenciar o poder, que foi ele que indicou o Borges de Medeiros para fazer concorrer uma nova eleição a governador, e isso que ele teria, já pela quinta vez, né? Teria que fazer 75% dos votos, fato que era praticamente inatingível. E ele defendeu essa tese que ele conseguiria. Mesmo com fraudes que aconteceram, tudo, o general foi o cara que ocasionou isso e foi também o cara que ocasionou a Revolução de 1923. Que ele defendeu dentro de um vagão de trem e saiu de lá, depois de todo o inverno que ele passou, foi vitorioso, mas não conseguiu andar mais. Ficou entrevado para sempre numa cadeira de rodas. Exatamente, inclusive ontem até eu comecei a ler o livro Os Olhos do General, né, do escritor Rossano Cavallari, e uma das coisas que me chamou a atenção, a história da fazenda As Brancas, uma história de umas vacas fantasma aí que haviam na fazenda dele. Me explica, Rossano, essa fazenda existe hoje ainda? E essa lenda ela continua vigorando aí nos interiores dos pagos gaúchos? Sabe que o interior do Rio Grande do Sul e do Brasil, ele é propenso a inúmeras lendas, inúmeras atividades paranormais, né? Lobisomens, saci-pererês, caiporas com os pés virados, gente assim, malucoide assim pelas selvas, pelas matas. Mas o que eu tenho a te dizer é que na época era uma das teses que aconteciam desse famoso rebanho de vacas brancas que apareciam de vez em quando e quando iam, depois voltavam para localizar, já não encontravam mais. Esses lugares aí, possivelmente hoje, ainda existem com outros nomes, né, essa fazenda, mas ficava aqui na região em direção a Santo Ângelo. Mas o que eu tenho a dizer para vocês é que de fato deve ter existido, porque não era à toa que as pessoas inventavam essas coisas. Pô, se enxergavam esses rebanhos, algo mítico deveria ter acontecido. E não era nem outro, né? Inclusive houve uma incursão de um militar, de um capitão, para tentar encontrar as tais vacas lá que não chegaram a achar, né? Nós temos também aqui histórias fantásticas em Cruz Alta, que remetem a esse tempo também, de coisas que aparecem e depois não conseguem ser encontradas. Por exemplo, existe um tal do pelotão fantasma, que aparece em acampamentos nas proximidades do Lagoão, no meio dos matos, os caras todos marchando, e as pessoas vão atrás para ver o que é aquilo, só se ouve o barulho dos metais, e quando chegam perto some aquilo, tu entende? Então são imaterialidades espirituais assim, né, que a gente não consegue definir nesse processo todo. Aqui mesmo, na fazenda do General Firmino de Paula, que é chamado Mato da Granja,
onde o próprio presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, esteve no ano de 1913, visitando a criação de gado Devon do General Firmino de Paula. Existe um lugar ali no Mato da Granja que muitos apregoam que era um lugar de desova de prisioneiros, que era um grande buraco com estacas de taquara cravadas lá embaixo, e essas pessoas eram jogadas lá para dentro, se espetavam, se empalavam, né, por lá. Pois bem, tem gente que ouve gritos, ou vê aquele lugar e depois reúne gente para voltar lá e não encontra mais. Então são histórias, lendas e mistérios dessa que é uma das mais antigas cidades do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Então, falando um pouquinho sobre o General Firmino de Paula, outra grande situação que a gente fala sobre o General Firmino de Paula foi quando parece que tinham sitiado a fazenda dele. Ele mandou o filho mais novo dele levar uma carta explicando toda essa situação. Aconteceu mesmo isso? E esse filho dele mais novo seria o que acabou se tornando prefeito aqui ou não? Não, acho que era o Salatiel, se não me engano o Salatiel, que depois veio a ser uma das figuras mais proeminentes em Ponta Grossa, no Paraná. Acho que era Gurizotti ainda, mas tudo isso acontecia, você vai ler inclusive sobre as senhas para entrar na fazenda que se fazia. Então era uma espécie de jogo de quebra-cabeça para aquele pessoal. Mas era uma época violenta, era uma época em que houve atrocidades tremendas de ambas as partes, e a gente nem pode enumerar aqui, né, porque o próprio nome do General Firmino de Paula era usado pelos pais para fazer as crianças dormir de noite. Se você dorme, senão vou chamar o velho do boi preto. E as crianças se acalmavam na hora, né? O velho do boi preto, por quê? Porque o boi preto foi uma grande tragédia que aconteceu na Revolução Federalista de 1893. Foi quando aconteceu um cerco no lugar chamado Capão do Boi Preto, nas proximidades de Palmeira das Missões, e onde as tropas do Firmino dizimaram as tropas dos adversários do Ubaldino Machado. Cerca de 500 homens foram aprisionados, 370 foram mortos e foram sendo degolados desde aquele lugar até Cruz Alta, ao longo do caminho, em lotes de 10 ou 15 pessoas amarradas com as mãos em tiras de couro. E isso ficou para a história para sempre, como uma espécie de vingança por tudo que esse cara cometeu nas fazendas do Firmino e também por tudo aquilo que um outro personagem adversário do Firmino cometeu lá no Rio Negro, em Bagé, com a hecatombe do Rio Negro, que foi uma degola também tremenda do Adão Latorre, que era o rei da lâmina de prata, né? Então vejam que se criaram mitos famosos na época e extremados também, talvez seja a palavra mais adequada. E isso nós não podemos esquecer. Teve historiadores do Rio Grande do Sul que preferiram não falar da Revolução Federalista como uma espécie de vergonha do que aconteceu na história do Rio Grande do Sul. O que eu acho um erro, porque na verdade tu não pode omitir a própria história, mesmo sendo ela agressiva do jeito que foi, né? Exatamente. E agora a gente vai fazer uma pequena visita à intendência aqui da cidade, onde tem um quadro do General Firmino de Paula já nas escadarias, né, Rossano? Inclusive, eu sei que a intendência aqui foi construída justamente para abrigar um que era opositor extremo do General Firmino de Paula, que diz que foi o primeiro prefeito aqui da cidade. Pois é, tu sabes que na verdade nós temos, agora o prédio da intendência virou o Museu Histórico Municipal. Esse prédio foi construído em 1914, foi uma necessidade que o General Firmino de Paula Filho achou de fazer. Havia muita oposição nesse quadrante político aqui, então havia a necessidade de alguém marcar esse território de forma mais premente, e foi o que o Firmininho fez, o filho do general, construindo esse palacete aqui, que foi um centro de referência política de todo o Rio Grande do Sul. Olha só, que bacana. Aqui então, o Palácio da Intendência, cidade de Cruz Alta. Muito bem, agora a gente está aqui dentro, né, da intendência, né, a prefeitura, como o pessoal conhece aqui, que hoje é um museu, né, Rossano, para mostrar um pouquinho essa obra de arte que a gente tem aqui atrás. Rossano, quem é essa figura que está aqui nesse quadro? Quem mandou fazer esse quadro e quantos anos esse quadro está aqui? Esse quadro é do General Firmino de Paula, essa figura emblemática que a gente falou. Foi feito um retrato pintado a óleo no ateliê de Virgílio Calegari, no ano de 1912, em Porto Alegre. Hoje está um pouco deteriorado, esse quadro vai ser restaurado. Então nós temos aqui uma figura muito interessante, que é um quadro gigantesco, né, para os padrões normais que se tem.
E ele está aqui no saguão principal do Museu Histórico de Cruz Alta, que é uma espécie de boas-vindas às pessoas. Esse personagem lutou no Paraguai, foi um homem da lida de campo, foi um homem que estava sempre montado num cavalo. Diz o testemunha, quando viu ele lá no Boi Preto, diz: Firmino era um homem pequeno montado num grande cavalo. Então tu tem uma noção do que era mais ou menos. E de fato, era um homem de estatura pequena, né? 1,60 m e poucos, eu acho, creio eu, mas tinha um poder ilimitado. E isso também contrapunha toda essa questão física, né? Porque ele era temido por muita gente, era um homem que expandiu seus domínios por uma vasta região do Rio Grande do Sul, uma teia de poder que nós conhecemos hoje como firminismo, e ele criou seus coronéis em vastas localidades distantes de Cruz Alta, com extensa teia de poder, que se perpetuaram ao longo dos anos, do poder do Partido Republicano Rio-Grandense. E esse estabelecimento desse poder fez com que a máquina republicana sempre se movimentasse nesse sentido ao longo dos anos, e até se estendeu até metade praticamente do século XX, né, com esse emaranhado de cartas jogadas pelo poder na mesa, né? Legal, né? Inclusive a gente até não tinha comentado, né? Lutou na Guerra do Paraguai. Inclusive nos olhos do general consta que ele voltou da Guerra do Paraguai para assumir os negócios da família, né? Nascido na fazenda do Pinhal, distrito de São Martinho, né? Se eu não estiver falando bobagem, em 1844, né? Figura legendária que com certeza merece todo o prestígio que tem, né? Como tu mesmo colocou, né, Rossano, eram outros tempos, cada um defendia os seus e não se fazia prisioneiro, mas fato é que ele salvou Cruz Alta, né? Inclusive, exatamente, inclusive hoje então dando origem e nome a tantas ruas por esse estado do Rio Grande do Sul, talvez pelo Brasil, tem ruas que a gente nem saiba, né, que botaram, né, mas é interessante. E até tu colocava que ele tinha um acesso ao Pinheiro Machado, né? Pinheiro Machado, que era cruzaltense também, né? O Pinheiro Machado foi o homem mais importante da República Velha brasileira. Foi senador da República, foi o cara que dava as cartas do poder em todo o país. O Pinheiro Machado era o homem responsável por eleger, inclusive, os presidentes do Brasil. O presidente Hermes da Fonseca foi ele que elegeu praticamente. Então ele tinha um domínio de poder muito forte. E era tão forte isso que ele teve que ser assassinado com as facadas pelas costas no Rio de Janeiro, no ano de 1915. E o Pinheiro Machado tem umas particularidades interessantes, era um homem dado a duelos. Por exemplo, se fosse desafiado ou desaforado por alguém, ele desafiava essa pessoa para um duelo. Duelos de pistolas ou de espadas. E acontecia muito isso naquela época com o senador Pinheiro Machado. Até a gente falando aqui em Firmino de Paula, Pinheiro Machado, eu conversando com a Thaisa antes, né, a forma que o pessoal agia antigamente, numa das passagens dos Olhos do General, quando alguns dizem, né, que foi um ato de covardia do Firmino de Paula, quando eles fogem de uma batalha em que o superior dele fala que eles deveriam recuar para dentro de um lugar onde guardavam vacas, e ele disse, eu não sou vaca, não sou gado para ficar encurralado, né? Exatamente. Ele tinha suas estratégias, né? Era um homem de batalha, de pelear. Então eu acho que esse negócio de se esconder ou de recuar não era com ele. Não era muito com ele. Né? Tanto é que lá no Umbu, em Passo Fundo, naquela célebre batalha que aconteceu lá, ele foi derrubado do cavalo com um tiro, né? Perdeu os dedos numa mão, se entortou todo assim com um tiroteio, mas era um homem que estava no meio dos tiros, das espadas, enfim, nunca fugiu da lida, né? E o próprio Pinheiro Machado, dizem, né, não sei se pode me confirmar, que no momento que ele tomou a facada, diz que ele largou a frase covarde, apunhalaste-me pelas costas. É verdade essa frase ou é só uma história? Não, é verdade, porque tem os testemunhas que eram senadores, que acompanhavam ele no saguão do hotel. Eles estavam entrando para uma reunião, tinha o senador Rubião de São Paulo que estava junto. E aí porque tem uma frase que define muito bem o Pinheiro Machado. O Pinheiro Machado teve que ser morto pelas costas, porque pela frente ninguém podia com ele. Então ele tinha um poder de persuasão, o olhar dele era muito forte, sabe? E isso fez com que o assassino, que era um gaúcho, o Manso de Paiva Coimbra, matasse ele pelas costas. E aí na hora que ele estava morrendo, esse canalha me apunhalou pelas costas. É uma expressão até que foi dita, inclusive, forte, no né? Senado por ele,
Os canalhas vão me apunhalar pelas costas, como que prevendo que ele seria assassinado, mas ele quis fazer de forma simbólica, né, dizendo que ele estava sendo traído no Senado, nos ditames políticos, e ao mesmo tempo isso aconteceu na vida real. Olha que legal, Pinheiro Machado, que inclusive dá origem até ruas de Caxias do Sul e outras cidades. E a última pergunta, Rossano, tanto Pinheiro Machado quanto o General Firmino de Paula estão enterrados em Cruz Alta ou em outras localidades? O Firmino está, junto com a sua esposa, e até é interessante dizer que o nome do Firmino não consta no túmulo. Acho que na época por motivos de profanação do túmulo por inimigos, essa coisa toda. Mas o Pinheiro Machado está enterrado em Porto Alegre, no cemitério da Santa Casa. É um dos grandes túmulos da capital gaúcha. Inclusive eu quero deixar claro aqui que quando houve o funeral do Pinheiro Machado, foi a maior manifestação que se tem notícia até hoje de um gaúcho, né, de Cruz Alta principalmente, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, enfim, todos os lugares do país, com multidões incontáveis pelas ruas, lamentando a morte do Senado. Cruz Alta parou, Porto Alegre parou, São Paulo parou, Rio de Janeiro, que era a capital, parou, com milhares de pessoas. E isso tem fotos que comprovam, né? Foi uma grande lástima naquele momento a morte do Pinheiro Machado, porque ele era uma espécie de centro do poder central do Brasil, contestado por uns e admirado por outros, como sempre.